pessoas foram entrando, e aí eu falei assim, bom, gente, eu quis trazer um tema diferente. Nessa quarentena eu tenho feito algumas lives, eu já fiz encontro com os meus pacientes, eu montei a aula, eu já dei uma modificada em algumas coisas, né? Então eu faço grupos de encontros, e eu estou procurando trazer um conteúdo um pouco diferente do ambiente da nutrição, né? E como assim nutrição e odontologia? Eu acho que eu, pelo menos, nunca ouvi ninguém fazer essa interação e essa junção, né? Então eu quero começar o nosso bate-papo de hoje aqui falando que a nossa relação nutrição-odontologia, ela precisa ser muito íntima. Vamos ver se o doutor Renato vai concordar comigo. Gente, através da boca... Você concorda com tudo, né? A boca é o canal pelo qual nós nos alimentamos 100% das vezes. Existem outros tipos de alimentação enteral, parenteral, endovenosa, mas a boca, que é um órgão extremamente importante, é o motivo pelo qual a gente se nutre. Certamente. Concorda comigo? Concordo plenamente e ainda incluiria algumas observações que a própria digestão do alimento, ela já inicia na boca. Existem algumas proteínas, por exemplo, que vai quebrar o açúcar assim que ele entra na boca. E por que isso é importante? Porque esse açúcar, logo que é absorvido, ele vai alimentar o nosso órgão que mais solicita açúcar, que é o cérebro. Sim. Então, imediatamente a gente começa a digestão na boca. E aí, em conluio aos ácidos que a gente tem no estômago para fazer absorção, existe a mastigação, a trituração. Geralmente, nesse mundo que a gente vive, muito estresse e problemas mundiais agora, pandemias, as pessoas tendem a mastigar menos vezes. Isso é ruim. A absorção do alimento fica dificultada e muitas vezes ele nem é totalmente absorvido. Outra questão que o estresse gera para a gente é a diminuição da salivação. Então a gente também já começa perdendo com o estresse, mastiga menos e aproveita menos as características de cada propriedade de cada alimento para o nosso funcionamento geral. Até o próprio cérebro, né? Não, está perfeito. Eu quero complementar a sua fala com 2 tópicos, né? Você falou aí da digestão das proteínas, mas a gente sabe que a digestão dos carboidratos é extremamente influenciada pela qualidade da sua saliva, é extremamente influenciada pela sua mastigação, exatamente isso que você estava falando. A gente começa a digestão de carboidratos muito na boca. E essa semana eu conversei numa das lives e nos temas o contato que eu faço, né, os atendimentos online que eu tenho feito e até o contato que eu faço mesmo normal com os meus pacientes, a gente conversou muito sobre o Mindful Eating, que é nada mais do que comer com atenção plena. E a mastigação é um dos itens que a gente pode, enfim, ajudar, contribuir para que essa mastigação seja mais produtiva. Não precisa ser aquela mastigar 37 vezes, 33 vezes, enfim, aquele número mágico que todo mundo começa a comentar, né? Você não precisa mastigar 3.000 vezes. Você precisa mastigar ao ponto que o alimento seja fácil de engolir, né? Seja fácil de ajudar a sua digestão. Senão você está jogando para o seu organismo um alimento com muita carga para ser digerida, para ser absorvida, e você acaba perdendo nutrientes, né? Aí o seu irmão está comentando isso exatamente para todo mundo, né? Que a gente vai estar contribuindo com uma boa mastigação. E a gente está começando super bem, porque as pessoas estão começando a entender qual é a relação da nutrição com a odontologia. Eu ia fazer uma brincadeira contigo, que eu ia colocar aquele filtro do Instagram, que quando você fala, a boca
Essa semana eu estava dando uma pesquisada. Aí eu fiquei admirando os meus dentes. Eu falei assim, esse é o filtro para eu brincar com o Dr. Renato. A gente começar a nossa live, porque a gente vai falar e vai ver que tá tudo em dia, né, Dr. Renato? Com certeza, é importante. Exatamente. Mas vamos... interessante que você comentou sobre o foco, né? A atenção focada na alimentação, né? No momento da mastigação. Um amigo meu, filtrado ele é professor de educação física e está... E agora eu vou estar colocando aqui amaciante. Pode ser de qualquer marca, tá, gente? Causa da dificuldade com a conexão. Mas vamos dar continuidade, então, desculpa. Eu tenho um amigo que fez mestrado em educação física e a tese dele, que eu acompanhei ele fazendo, ela fazia a seguinte conexão. Um grupo controle fazia atividade normal, atenção. Então vamos começar. Aí vocês mexem bem, tá? Fez 2 grupos, um testado com o exercício sendo feito sem nenhum tipo de elaboração e nenhum questionamento, livre, vendo televisão ou qualquer coisa, conversando, e o outro grupo com foco e atenção no grupamento muscular. Foram colocados vários eletrodos na extensão das musculaturas trabalhadas e se comprovou que com 95% de segurança quando você faz com atenção na musculatura, o tônus muscular, a força da musculatura é maior do que quando você faz sem atenção. Então, se você, complementando tudo que você está citando, se você fizer a sua alimentação concentrada, você vai ter muito mais eficiência mastigatória. Isso pode não parecer importante para nós que temos a dicção completa, toda estruturada, mas para uma pessoa com ausências ou debilidades oclusais, digamos assim, vai fazer diferença, vai perdendo eficiência mastigatória. Sim, sem sombra de dúvida. Aí a gente vai, de novo, ressaltar, né, a importância e a relação que a nutrição tem com a odontologia, né? O quanto tem de perda quando você não cuida bem da sua dentição, né? Isso é uma das coisas que a gente precisa realmente dar atenção. Até porque a gente começou falando da mastigação, mas nós temos outros temas. A gente combinou outros temas aqui para dar, e eu quero tocar no nosso primeiro tema, o que a gente combinou aqui de conversar, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre alimentos ácidos, né? O que você tem a dizer para a gente, de que forma que os alimentos ácidos podem influenciar na corrosão do esmalte dental. E aí eu espero que a gente não vá fazer uma briga, porque a gente logo pensa, né? Fruta cítrica, a gente pensa... Então, vamos lá, dá a sua opinião aí pra gente, é brincadeira, tá? Não precisa ter conflito, não, de interesses. É só uma questão de ilustração que se adequa, né? Eu acho que aí entra a função do nutricionista, que é adequar a alimentação à característica individual do paciente. Na boca, em geral, isso... Tanto o ácido para a corrosão de esmalte, como o ácido para gerar cárie ou até para o processo de doença periodontal, todos estão muito mais relacionados com a frequência de ingestão do que da qualidade em si. É a mesma questão da dose, né? Você pode matar uma pessoa com um medicamento. Certo? Então, eu entendo que a questão seja essa. A frequência muito alta, ela é prejudicial, tendo desgaste. Esse é uma tríade hoje em dia. A gente inicialmente pensava só que era um problema, o desgaste da estrutura dentária era um problema químico que você tem ingerido ácido, mas não é. Ele é um conjunto de 3 fatores e tem até um nome esquisito, que é abfração, e a abfração seria a acidez, não só do alimento, mas como a sua própria acidez salivar, de acordo com
fatores que podem aumentar os seus problemas estomacais, como refluxo, por exemplo. Pessoas que sofrem de bulimia, que vivem tendo o refluxo do ácido do estômago para a boca. E isso, no vezes, vai influenciar. Claro que se você tomar toda hora um suco de limão, você vai... Sim. Quem não faz isso. Era o que eu ia te perguntar, se você conseguia dar uma noção para a gente do que é essa frequência, né? Quando você diz assim, a questão não é o alimento ácido em si, e aí eu quero tocar um outro tema também depois. Não é talvez o alimento ácido em si, é a frequência. Mas você consegue dar uma noção para a gente de como é essa frequência? Do que é essa frequência? Só complementar, são 3 itens, né? Foi o problema do ácido em si, tanto vindo dos alimentos quanto do estomacal. A segunda questão é o pH da saliva, que ele pode ser neutralizado ou não, de acordo com qual alimento você está ingerindo e qual é o interesse em comê-lo, né? A conclusão, quando você faz arranja os dentes, ou a pessoa tem uma oclusão, ele também vai criar microfraturas na região cervical do dente, que é essa aqui. Ó. É essa partezinha aqui, que é a região mais clara do dente. Então, por mais que você esteja batendo de cima, esses esforços vão ser transferidos para essa região do colo, e aqui vão criar microfraturas. E aí a pessoa vem com a sua escovação, que não deve ser extremamente forte, ou com escovas muito duras, ele vai terminar lixando aquela região, você vai ter retração gengival e exposição da dentina. Então, é um conjunto de fatores. Você perde esmalte aqui, perde esmalte na frente, e entre os dentes você pode até, se não... pode virar uma cárie, você pode ter outros problemas, né? Não diretamente relacionados. Quanto à frequência que você não temos dizendo, você pode tomar tantas vezes de ácido ao dia. O que a gente sabe é que o ácido em si, a gente não tem como contabilizar, mas a gente tem como contar com uma nutricionista para distribuir ele e variar. A gente pode fazer uma média de desgaste, se você não faz sempre o mesmo produto todo dia. É a mesma coisa que eu falo para as pastas de dente. Você tem como saber qual é a abrasão máxima de uma pasta de dente? Não, você usa essa. Não tenho. Mas eu posso te dizer que se você variar os sabores para ter um estímulo emocional para poder fazer a expulsão, você também vai estar variando o grau de abrasividade dos cremes dentais e assim tendo uma média saudável. Então, eu acho que você o paciente tem que ser orientado pelo nutricionista para fazer a variação desses alimentos, não insistir sempre mesmo. Mancha Coca-Cola, mancha dente. Uma vez Coca-Cola hoje e amanhã não vai furar meu dente também por causa do ácido, mas se eu tomo ela 4 vezes por dia, em grande quantidade, sim. Então vamos trabalhar a média. Sem sombra de dúvida. Exatamente. Quanto à carga ácida dos alimentos, dentro da nutrição, nós temos uma ferramenta de trabalho chamada índice de Prall, com L no final, é PRAL. É um estudo, obviamente, científico, que determina a carga ácida de cada alimento, né? Claro que os cítricos terão mais, mas é a carga ácida de todo e qualquer alimento. E o que a gente prega dentro da nutrição, né? O que a gente já algumas pessoas vêm comentando aí, que é a filosofia de trabalho da grande maioria dos profissionais, é exatamente você manter o equilíbrio. Porque nós sabemos que tem alimentos que têm uma carga ácida maior e outros uma carga ácida menor. Então, é como se um fosse compensando o outro. Vou dar alguns exemplos aqui. Alimentos que têm uma carga ácida diferente daquilo que a gente logo pensa nos cítricos, né? Que talvez sejam mais abrasivos e que pode talvez contribuir até com isso. Por exemplo, carne vermelha, a gente sabe que tem uma carga ácida maior. E qual é o contraponto? A gente consumir vegetais.
especialmente folhas, se você consegue consumir, existe um tipo de equilíbrio. Então, acho que aí já explica e já introduz muito da nossa filosofia de trabalho, né? Ninguém vai precisar deixar de comer carne vermelha, a não ser que você queira, a não ser que você adote uma dieta vegetariana ou vegana, mas você consegue contrapor esse equilíbrio, como você falou. Você não precisa deixar de ingerir algum alimento, basta saber o equilíbrio disso, né? Bacana. O vilão da odontologia, ele não é assim, o cítrico, ele na verdade é o açúcar refinado, principalmente, né? O açúcar industrializado, porque ele em si não é um produto ácido, mas ele é o substrato, ele é o alimento da bactéria que está colada no seu dente, que é quem vai produzir a cárie, a doença periodontal e a abrasão dos dentes. Então, essa bactéria se alimenta desse açúcar. Ela se alimenta e produz como um subproduto da vida dela um ácido, que é o que vai produzir os furos, né? Que são as famosas cáries. Então, aí a gente pode... Eu não estou falando assim, tira o açúcar. Todo mundo fala, nossa, você dentista vai dar bala para criança? Vou dar bala para criança. Eu quero ela fique feliz e alegre. Porém, novamente, a gente cai na mesma... reiterando, a gente cai novamente na frequência. O pH da saliva é o nosso maior protetor natural dos dentes. Então, toda vez que ingere um ácido de alimentação não é tão grave, mas toda vez que você ingere a glicose, o açúcar simples, ele vai produzir muito substrato, a bactéria vai produzir muito subproduto, a bactéria vai produzir muito. E aí a nossa saliva, ela não... Quando a gente desenha, né, a gente cola uma bactériazinha no dente assim para criança, e parece que o ácido que sai da bactéria diretamente vai corroer o dente. Não, ele vai para a boca. E aí o pH da boca fica ácido. Então, aí a nossa proteção para remineralização do dente, que é feita pela saliva, ela não fica mais funcionando. Tá? Mas a gente tem recuperação. Você ingeriu açúcar. Se fosse um gráfico linear, você ia ter ingestão de açúcar, o seu pH ia ficar mais ácido, e depois a saliva vai tamponando, ela vai fazendo esse pH ficar básico de novo. Entendi. Isso ocorre apenas 3 vezes ao dia. Não que pare de tamponar, a saliva continua trabalhando, só que ela não consegue chegar no nível que seria ideal para a gente remineralizar o esmalte que foi atacado por ácidos. Então, a recomendação é de que a gente não faça ingestão desse tipo de açúcar mais 3 vezes por dia. Aí que você vai brigar. Essa era uma das perguntas, né, que a gente que eu queria te fazer. Era a frequência, a gente estava falando da frequência dos alimentos ácidos, você introduziu aí no açúcar, e depois eu vou te dar a visão da nutrição. Foi ótimo você tocar sobre essa frequência, mas pode continuar. Então, essa frequência ela pode ser equilibrada. Eu normalmente acredito que uma vez a gente faça essa alimentação sem prestar atenção. Então, geralmente eu recomendo que você faça 2 vezes no máximo desse açúcar. Só que, olha só, aí eu vou fazer um link, já que o meu irmão está aqui na palestra, que é bacteriologista, e trabalhei no IED com ele e com meu pai. A gente fez pesquisa com um paciente diabético e a gente repara que os pacientes diabéticos do tipo 1, que estão em tratamento com controle estrito, que é aquele paciente que tem várias injeções de insulina diária, eles vão estar mais em risco a essa frequência ser alterada que os outros pacientes e que as outras pessoas, porque muitas vezes a própria insulina traz a glicose do paciente, a glicemia do paciente, o açúcar no sangue, para um nível baixo. E ele precisa, para recuperar isso, de uma ingestão de alta força calórica e de sacarose. Sim, então, que represente uma glicose no final do produto final. Exatamente, ele precisa lá, uma balinha ou um copo um SOS, perfeito. Uma Coca-Cola normal. E então essa frequência dele fica mais difícil de controlar. Muitas vezes quando você tem um paciente com hipoglicemia, ele acaba não tendo... ele esquece as coisas mais básicas, mais
no topo da pirâmide, ele vai para o básico, eu preciso voltar a ter consciência. E aí que entra o dentista, o nutricionista e o endocrinologista como equipe multidisciplinar para orientar. Se você fizer a ingestão da glicose, você tem que contabilizar ela na frequência do dia e fazer a escovação. Não pode deixar isso correr solto, né? Porque sem concentração a gente não consegue chegar no resultado, né? Sim. Vem muito de encontro com aquilo que a gente estava falando do equilíbrio, né? Quando a gente começa a fazer o tratamento nutricional para perda de peso, para melhora de performance, no início do tratamento, a gente elimina alguns alimentos, né? A gente restringe, a gente faz uma alimentação restritiva de algumas coisas, por exemplo. E eu falo sempre para as pessoas, nada é eterno. Né? Nada é eterno em relação à alimentação, até porque ninguém come a mesma comida todos os dias, na mesma quantidade, tudo igual. Então, nada como bom equilíbrio para que nós consigamos atingir as metas que a gente está alcançando. E aí eu falo sempre, você acha que nunca mais na vida você vai comer um brigadeiro? Uma torta de chocolate? Ou tomar uma cerveja? Claro que eu não vou ficar incentivando, mas foi maravilhoso você falar isso, porque eu acho que eu já vou roubar essa informação para mim na hora que eu precisar convencer que a gente precisa restringir muito, além de ajudar no tratamento nutricional, vai preservar o tratamento dentário no futuro e a qualidade da dentição no futuro, né? Eu acho que isso daí vou roubar muito a sua fala para mim. Tá sendo ótimo a gente estar trocando mais informações e mais ideias hoje, né? Tá, então a gente já conversou aqui um pouquinho para quem está chegando agora, bem-vindo. A gente está conversando sobre nutrição e odontologia, né? Já incluímos o Dr. Roberto Zaguri aqui junto, da endocrinologia. Conversamos bastante aqui sobre alimentos ácidos, a relação desse consumo de alimentos, a corrosão do esmalte e doenças e cárie dentária. Conversamos já sobre a frequência do consumo de açúcar, porque isso é uma informação preciosíssima para qualquer um, né? E eu sei que muita gente, apesar de saber, de ter informação, ainda tem dúvida, então foi válido a gente conversar, porque a cárie não nasce ali sozinha, né? Ela não vem do além. Alguma coisa colocou ela ali, né? E o que a gente pode fazer para prevenir, para evitar de ter essa cárie, né? Eu queria agora que a gente conversasse um pouquinho sobre contágio de criança pelas bactérias paternas, né? Na realidade, como é que se dá esse processo? Eu vou deixar você falar tudo, como é que se dá esse processo, porque eu imagino que tenham muitos pais aqui. Eu sou mãe, obviamente, meus filhos já são adultos, seus pacientes da mesma forma. E uma das coisas que eu me orgulho, e vou falar assim de boca cheia, né? Não sou melhor que ninguém, mas os meus filhos nunca tiveram cárie. Meu filho mais velho tem 23, o meu filho mais novo tem 19. E meus filhos nunca tiveram cárie. Talvez eles não sejam nem o melhor exemplo de escovação, não. Toda vez o doutor Renato sempre incentiva e tal. Mas é uma dentição que eu fico muito feliz. E aí, tô dando essa sugestão, esse exemplo aí para você contar um pouquinho pra gente qual é a importância disso e o porquê que isso acontece. Vamos começar pelo motivo número 1 da fuga dos consultórios odontológicos, que é o custo. Então, se você acha caro o tratamento dentário ou qualquer coisa que você faça no dentista, você tem essa sensação, imagina que eu vou falar uma coisinha pequena para vocês, para você também, que vai diminuir 90% das suas idas ao dentista durante toda a sua vida. É um cuidado só que você precisa ter até os 6 anos de idade. Então imagina que tudo que você gastou com o dentista até hoje, você vai ter gasto 90% a menos. Você poderia usar esse dinheiro para muitas coisas, né? Dicas econômicas e financeiras com o Dr. Renato Zaguri. Então a ideia é a cárie é uma doença infecto-contagiosa, ou seja, a cárie pega. Mas como que a cárie...
ela pega de imediato, igual o coronavírus, basta alguém espirrar na sua cara e você está contaminado? Não. Também ela está relacionada com a frequência. O melhor estudo que eu vi sobre isso, um estudo até antigo, que fez a seguinte relação. Nos Estados Unidos, um grupo de crianças, eram até gêmeos, que não vem ao caso no momento, mas eram crianças gêmeas de uma família de classe média. Essas crianças foram tratadas, foi colhido a saliva e testado quais eram as bactérias presentes. E, por incrível que pareça, as bactérias patológicas, as causadoras de doença encontradas, não eram, na maioria dos pais, não eram bactérias iguais, com DNA igual dos pais. Eram bactérias iguais dos babás e das cuidadoras. E aí ficou muito visível, né, que a relação não é uma relação tão direta como a gente pensava. Mas eu tenho problema no fácil, tomei muito antibiótico na infância, isso tudo não tem a ver. Tem a ver com a frequência de açúcar e quais bactérias habitam a sua boca. Então, existem pessoas que são com germe frio, que não tem nenhuma bactéria causadora de doença de boca, as principais doenças, né? Cárie e doença periodontal. Mas, se você é um milionário mutans, mutans é o sobrenome da bactéria que causa cárie. Você tem mais de 1 milhão de bactérias por milímetro cúbico de saliva. Então, se você beija o seu... se você come da mesma colher, se você sopra a comida do seu filho, se você vende copo e outros talheres, você está contaminando o alimento que ele vai ingerir e contaminando a saliva dele. Até 6 anos de idade, a nossa flora bacteriana está em formação. A gente precisa que ela se forme. Então, quanto mais frequência você der para ela disso, é claro que ela vai se expor no colégio, trocar a chupeta com um amiguinho, a cuidadora lá pode soprar, a tia dá um beijo. Não é essa hora, mas a frequência sendo muito grande, a formação das bactérias que vão viver na boca vão ser ricas em bactérias que causam doença. Então, se você vive 100 anos de idade, você não vai ter 90% dos problemas que você teria. Então, no lugar, você não precisa ser neurótico, né? Por isso que eu estou falando, não é que você vai ser exposto na casa do amiguinho. Não tem problema. Se você não faz a frequência, todo dia, você vai dar colher na boca a mesma que ele, todo dia igual, você acabou uma frequência alta, e aí vai formando essa flora bacteriana com patógenos, com os bichinhos da cárie, né? No caso da pediatria, a doutora Glaser estava aqui com a gente, não sei se ainda está, a odontopediatra que eu recomendo, ela é excelente, e ela provavelmente vai concordar comigo que isso é um diferencial. Quem teve esse cuidado até 6 anos, não por acaso, mas às vezes não. Então, você não precisa ficar assustando os seus filhos, mas você educa, como você fala, não, filho, não é legal colar a meleca na parede. Ele faz. Se ele não tivesse sido educado para fazer isso, ele não vai fazer. Sim. Provavelmente a professora Tânia Zagori, que está aqui, também concorda com isso. Vai estar concordando, não tenho dúvidas. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Você falou aí, a gente conversou do contágio, né, dos pais. Nós sabemos, dentro da nutrição, nós sabemos que até o tipo de parto hoje, na realidade, a gente descobriu isso recentemente, né? A gente sabe que o tipo de parto hoje influencia no habitat da flora intestinal de qualquer um de nós. Então, dentro da nutrição, trazendo até bem mais para trás, a gente está falando aqui das crianças, mas a gente sabe que como é que eu posso dizer? As bactérias que habitam a vagina da mulher é que contribuem para a formação da flora bacteriana daquele indivíduo, né? Com a alimentação, a troca
né, de bactérias de uma pessoa para outra, a gente sabe que também não está sendo diferente. Mas isso também vale para nós, indivíduos adultos, ou seja, se compartilhamos os mesmos talheres, você comentou isso, mas, por exemplo, se alguém que está cozinhando prova daquela comida e mexe com o mesmo talher, se a gente compartilha o prato, isso também vale? Não, depois de 6 anos, essa flora bacteriana já está formada, está em equilíbrio. A gente pode desequilibrar para outro tipo de doença. Por exemplo, existem alguns bochechos que a gente indica para uso de pós-operatório, que são mais vigorosos contra bactérias. Por exemplo, peroxidin, Periogard, qualquer um desses que tem clorexidina na composição, eles não devem ser usados mais do que 20, 30 dias. Porque você vai matar todos os leões da sua floresta, vai ficar muito mais cobras, ou bicho de bebê, que é o que o leão comia. E aí as pessoas passam a ter, por exemplo, candidíase, que é um fungo que mora na... E a pessoa pode passar a ter colonizada. Há um tempo atrás, as pessoas ficavam preocupadas, porque quando a pessoa tinha o HIV positivo detectado, e ele era ainda uma doença desconhecida, era muito frequente, estava muito a imunidade do paciente, ele aparecer com a candida oral, a candidíase. E aí ficou muito claro com a baixa de imunidade. Estou com esse por baixa de imunidade. Às vezes não, às vezes é um processo químico que a gente reduziu um tipo de bactéria que compete com a outra e você manifesta uma outra doença. Por incrível que pareça, não para a cárie e não para a doença periodontal, que é afta, né, e para a cárie. Isso é até 6 anos, nessas 2 doenças. Tá, maravilha, maravilha. Bom, já que a gente estava conversando aí sobre consumo de açúcar, que é o maior vilão, né, pelo que você esclareceu aí pra gente, já que a gente estava conversando sobre a troca de bactérias... Quê? A frequência do consumo. A frequência. Não é também, mas ele é o maior vilão ele é um dos maiores vilões para a nutrição também, o açúcar refinado, não carboidrato, né? Não existe carbofobia daqui da minha parte, mas o consumo do açúcar refinado, eu conversei bastante sobre o ciclo do açúcar refinado na semana passada, o consumo de açúcar, enfim, a gente conversou e explicou bastante sobre isso. Já que a gente conversou sobre esse assunto, eu queria que você contasse para a gente qual é o momento ideal para melhor higienização bucal, né? A gente precisa escovar quantas vezes... Existe essa regrinha assim, escovar quantas vezes por dia, após todas as refeições? Conta pra gente, qual que é a sua opinião e o que você pensa disso? Vou puxar agora a sardinha para a sua brasa. Obrigada. Muito melhor assim, do que você se preocupar em fazer a deplacagem, que seria o termo científico para a escovação de dentes e passagem do fio dental, você não ter a frequência alta do açúcar, como a gente comentou, para a bactéria não produzir o ácido. Vamos atenção à parte nutricional. Segunda coisa, a forma dos alimentos, ela faz diferença. Eu vou dar um exemplo bem simples. Você vai lá, a famosa Balatoff. Balatoff é uma caramelo maravilhosa, muito gostosa, e ela é a riqueza do consultório dentário, porque além de dar muita cárie, ela arranca todos os blocos dele. Então, evitem isso, mas não só por ser açúcar, é porque é um açúcar em forma de cola. Você mastiga, você sente que você tem que fazer uma força, uma pressão negativa para poder descolar depois que você morde. Então, é totalmente diferente você comer um alimento rico em açúcar, que vai ficar grudado no seu dente, de você comer um alimento rico em açúcar, como, por exemplo, um suco ou a Coca-Cola adoçada, mesmo que seja com açúcar refinado, que vai passar pelo seu dente de uma forma que logo você enxágua e ele está limpo. Então, eu vou falar que isso é uma coisa, tem o que gruda, para você evitar. E tem o que limpa, que é o que eu chamo de alimento adstringente. Se você está com aquele alimento lá de
acumular o seu caramelo de leite. Tá. Você vai ficar chupando centenas de horas até ele sair. Quando sai, né? Quando sai. Quando sai. Geralmente não sai, eu vou chegar nesse ponto. Mas você come uma cenoura ou uma maçã, que são fibrosos e rígidos, você acaba limpando. Ele é um adstringente natural. Você acaba limpando o que está colado nele. O detalhe do alimento grudento é que ele funciona como uma bomba de liberação lenta, que seria, em termos leigos, se a gente está falando que a frequência do açúcar é o pior, e você come uma bala no dia e não consegue higienizar totalmente, não consegue escovar, você acaba ficando com aquilo grudado e soltando durante o tempo todo do dia, ou até ele sair, liberando o açúcar lentamente. Então, como se a sua frequência fosse exponencial. Você ficou muitas horas do dia com o açúcar na boca. Tá? É totalmente diferente, uma coisa que eu ainda não toquei na escovação, porque isso é o que todos sabem. Você tem uma capacidade de aprendizado, por exemplo, pessoal, que logo na infância, primeira infância, a criança já vê o pai escovando, ele já aprendeu que ele precisa levar a escovação. Agora, página, apenas 3% da população, incluindo os dentistas, executam uma boa deplacagem, uma completa deplacagem. A escovação ela não consegue limpar tudo em quase totalidade da população. São só 3% que passa fio dental. O fio dental ele é responsável por 46% da superfície média dos dentes. Então, se você não passa fio dental nas 3 vezes do dia que você escovou, ou todas as vezes que você se alimentou, você está devendo quase metade do dente. Então, não importa se a cárie vai começar na frente do dente ou no lado. Ainda tem um porém nessa questão. Se a gente cortar aqui o dente, no meio, cortar. Tá. Aí, olha aqui. Gostou da dúvida mais? Gente, arrasou agora! Arrasou! Aqui, olha, você vê dentro o nervo, e aqui em pretinho a cárie começando de cima do dente. Então, essa região de cima até chegar no nervo, ela tem todo esse espaço aqui, ó, daqui até aqui. Tá? Mas se a cárie começar aqui na lateral do dente, esse espaço branquinho, que é o esmalte, que é a região mais dura do dente, essa aqui que é macia, e a branquinha é o esmalte. Aqui quase não tem esmalte. Então, se fica um detrito aqui, porque você não passou seu fio dental aqui, você rapidamente vai chegar ao nervo. E aí você vai ter o canal. Vai ter que tratar canal, vai ter dor. Uma região de proteção vai ficar sempre sensível congelado. Entendeu? Olha a mágica de novo, atenção. Não deu certo dessa. Mas valeu da primeira. Olha só, você está falando uma coisa aí, tem tudo a ver com a nutrição, né? Quantas das vezes a gente mal mastiga o alimento, ficam resíduos de alimento entre os dentes ou guardados ali nos sulcos, você pode dizer tecnicamente a melhor forma de explicar isso, e que a gente não dá valor, né? Que a gente não dá atenção a essa boa mastigação. Olha como tem tanta relação, olha como tem, como é importante a gente mastigar bem, como é importante a gente saber da onde está vindo aquele alimento que a gente está comendo, porque a higienização do alimento é extremamente importante para você saber que bactérias você está ingerindo através daquele alimento, né? Então, cada vez mais a nutrição e a odontologia se complementando em relação a essa situação toda que a gente está conversando aí. Ó. Tem um monte de gente aí elogiando e gostando e ficando feliz. Que bom. Olha, me ocorreu aqui um exemplo, porque você falou, o dente não nasce com cárie. É porque você não habita os consultórios dentários. Isso realmente é verdade. Só o seu.
Não, assim, talvez você tenha até que ir para fazer em conjunto com o dentista uma dieta, talvez, né? Quem sabe, uma equipe multidisciplinar. Era uma boa, hein? É uma boa, quem sabe? Mas, assim, é muito comum eu escutar dos pacientes, até em atendimentos públicos, em cursos que eu dou aula, no meu próprio consultório, que a mãe fala, olha, esse dente aqui, isso deve ser com 7 anos, mais ou menos. Ou 7 anos, ou acontece também com 17, 18 anos. Que é o momento que nasce o primeiro molar permanente, que é um dente que nasce atrás de todos os dentes, sem cair nenhum. Esse é um momento importante. O outro é o siso, que nasce atrás da mesma forma, sem cair nenhum. Então, a mãe fala, mas olha só, esse dente que nasceu aqui, já nasceu com cárie. Como é que isso é possível? Não é possível, porque ele estava dentro da gengiva protegido. Sim. Então, como é que ele nasceu com cárie? Acontece que quando ele começa a emergir na gengiva, ele não vai estar... Deixa eu pegar aqui. Olha aqui. Esse. Pronto, já disse assim. Está aqui os dentes, né? Eles estão nessa altura. Quando esse aqui está começando a romper, ele não está ainda no nível, na mesma altura que os outros. Então, ele às vezes nasce só uma beirinha, aparece só uma pontinha, ou ele está no nível mais baixo. Então, isso é de suma importância, porque aí vai ser difícil segurar, né? Deixa eu botar aqui, não adianta. O que acontece é que esse dente vai estar um pouquinho mais baixo e a escovação... Deixa eu ver se eu pego uma escovinha. E não tem. Ok, assim, digamos que se fosse a escova passando aqui em cima. Então, ela vai reto aqui, a gente vai reto e esquece de prestar atenção que você precisa virar a escova para o lado para ela pegar no outro nível que o dente está nascendo. Então, como você falou, se ficar preso nos sulcos, que são esses risquinhos aqui do dente, com certeza faz esse dente carial. Implantação for de caramelo e não for de maçã, vai ser mais fácil ainda. Então, quanto maior o consumo de açúcar, muito pior, mais maléfico para esse dente que está nascendo vai ser, né? Porque você tem que lembrar, pessoal, você tem que virar a escova para cá, para poder entrar de lado e ficar no nível do dente. Tanto para os 6 a 7 anos, a mãe tem que fazer, como quando você está pegando a erupção do siso. Perfeito. Maravilha. Estou aqui maravilhada com essas informações, com tanta informação bacana. Eu espero que esteja todo mundo gostando. Né? A gente já está quase estourando o nosso tempo aqui, mas eu ainda tenho, na realidade, 2 perguntas para te fazer. Vamos ver se vai dar tempo, tá? Eu queria saber de você qual é a função do fluoreto, os fluoretos, né? O flúor, né? Qual é a função? Eles realmente têm função na prevenção? Eu, na realidade, eu acho que eu sou testemunha, como eu te falei, né? Eu tenho maior orgulho dos meus filhos, porque eu sempre busquei... Eu sempre valorizei muito a prevenção dentária, você sabe disso, né? Eu me entristece quando eu preciso mexer em algum dente. E é honesto, eu não estou falando isso, acho que o doutor Renato daí pode falar. Eu dou muito valor à dentição, muito, e sempre valorizei muito a dentição dos meus filhos. E eu fiz, na época, a própria escola oferecia. Eu queria saber que você, que você tem para dizer para a gente disso daí. Temos 2 momentos importantíssimos na história da odontologia. O primeiro, que fica patente que o açúcar é o vilão, na Revolução Industrial, na sequência começou a ter o açúcar refinado, industrializado. E aí isso veio para... Então, o gráfico de cárie, que era assim, disparou. Então, é evidente que o açúcar é o vilão. Ninguém discute isso. Existem algumas pessoas que discutem né? Vai fazer mal. Não, o flúor só faz mal se ele for ingerido em grande volume, em grande quantidade. O número por milhão que tem na pasta de dente, no bochecho e na água fluoretada de consumo pessoal é super enorme. Ele não fica uma deficiência.
Se a criança pega lá uma garrafinha de Listerine e bebe, vai fazer mal, mas o que vai fazer mal a ela vai ter vômitos e tal, e vai passar bem depois. Outra coisa que pode fazer mal na época que os dentes estão em formação, digamos que até uns 15, ainda tem dentes se formando, terminando a formação, mas digamos até 13, que é a erupção do canino, os que estão lá dentro, eles vão ser afetados pela ingestão do flúor. De que maneira? O esmalte dele vai ganhar uma mancha que pode ser castanha ou branca. E aí depois a gente, dependendo da área, se for uma área estética, acaba tendo que mexer. Mas isso não fura o dente. É uma ingestão indiscriminada. Tá? Então o flúor ele é importante. A maioria dos dentistas concorda que ele tem que estar nas escovações porque ele tem duas características importantes. Primeiro, que ele vai funcionar como um teflon. Eu ainda estou para essa informação, mas acredito que a fórmula do teflon tem o F de flúor, porque é da composição do teflon. Então ele é um antiaderente. Se você com ele vai fazer a fluorapatita, ele fica com uma ligação ao dente, não forte, mas uma ligação frágil, mas fica lá em cima. O alimento vai ter dificuldade de grudar, muito pouco, mas a bactéria, preferencialmente, né? A bactéria vai grudar com mais dificuldade e vai demorar de fazer as camadas de bactérias necessárias para gerar cárie. Então, ele é importante, ajuda a nossa escovação, torna mais eficiente nesse sentido. E a outra coisa importantíssima você tem o dente que foi atacado por ácido e está perdendo cálcio num ponto. É onde vai fazer a cárie. Antes de virar uma cárie com furo, é uma mancha branquinha. Pode ser mineralizada. Então a cárie tem cura, dependendo de como ela, em que estágio ela está. Você tem flúor circulando na boca, o flúor é o carreador. Ele vai dar uma mãozinha aqui para o cálcio que está na saliva e uma mãozinha para o cálcio que está no dente. Aí ele vai fazer assim. Aí você vai remineralizar o dente, principalmente nas regiões que estão sendo afetadas pela desmineralização devido ao açúcar. Então o flúor ele tem que estar na nossa... É muito claro também, não tem muita briga nesse sentido, não há discussão assim. Imagino. E você falou de minerais extremamente importantes na nutrição, né? Cálcio é extremamente importante. A gente dizendo aí que a imagem congelou aqui pra gente, tá bacana. Quê? Exatamente. Então, mais uma vez, a relação é existente, a gente só não tem o hábito de vincular. Mas se você não toma leite, você vai ter... Isso aí. Até porque existem outros alimentos fontes de cálcio, né? Um dos meus protocolos de trabalho, quando eu lido com mulheres, sejam atletas, sejam mulheres que estão entrando no climatério ou na menopausa, essa preocupação se torna ainda maior. Mas a gente precisa se preocupar isso com antes, até porque o cálcio, ele é um mineral extremamente importante na contração muscular e no funcionamento. Ai, gente... Tá, que bom que tá todo mundo entrando de volta. Que bom. Ana Maria pediu para você gravar. Isso. Eu vou salvar sim, fica salvo 24 horas no meu Instagram para vocês verem. Eu não consigo salvar e gravar e ficar salvo. Se o doutor Renato sabe fazer isso, não tem